Para entender a verdadeira natureza da realidade, precisamos compreender do que nosso mundo é feito. Sabemos que o universo contém matéria, que pensávamos ser composta de átomos. No entanto, quando colidimos átomos, descobrimos partículas subatômicas como prótons, nêutrons e elétrons. Mais tarde, descobrimos que eles são compostos por partículas fundamentais menores, chamadas quarks e leptons. Parece que essas são as menores unidades de construção da realidade. O problema é que, por serem tão pequenas, não podemos vê-las, pois as ondas eletromagnéticas são muito grandes para repulsarem partículas elementares e chegar aos nossos olhos. Isso torna mais difícil descrever suas propriedades e comportamento. Basicamente, sabemos que partículas tão pequenas existem, mas ainda não as vimos. Para explicá-las, os cientistas inventaram uma teoria que descreve as partículas como pontos no espaço. Isso nos ajudou a defini-las, prever e calcular suas propriedades com extrema precisão. Por exemplo, os cientistas recentemente conseguiram medir uma propriedade quântica do elétron, com uma precisão de 1,3 partes em 10 trilhões. Apenas imaginando as partículas como pontos no espaço, os físicos criaram uma boa imagem do universo, o que possibilitou avanços na ciência e no desenvolvimento de tecnologia que usamos atualmente. No entanto, embora essa compreensão do nosso universo seja boa o suficiente, ela não está completa. Prepare-se para descobrir por que os dois pilares da física moderna se contradizem, quantas dimensões adicionais nosso universo pode esconder, o que é menor do que um quark, e como as coisas podem ser criadas a partir de vibrações. A relatividade geral descreve bem as coisas em uma escala muito grande, enquanto a mecânica quântica nos dá uma boa compreensão de como o mundo funciona em uma escala minúscula. No entanto, essas duas teorias não funcionam bem juntas e frequentemente se contradizem. Albert Einstein conseguiu unificar o espaço-tempo e a gravidade, mas as outras forças da natureza estavam ausentes para conectar todos esses sob um único quadro. Diferentemente de outras forças no universo, a gravidade é muito fraca para ser detectada ou observada na escala de uma partícula. Os físicos têm ideias sobre como uma partícula chamada graviton, que é a partícula da gravidade, deve parecer. No entanto, ao tentarem prever o que acontece quando os gravitons colidem, eles obtêm uma quantidade infinita de energia comprimida em um espaço muito pequeno, o que significa que a matemática está perdendo alguma coisa. Sabemos da existência da gravidade apenas por causa de seus efeitos, que só são notáveis e importantes na escala de objetos extremamente grandes no espaço. No entanto, partículas quânticas são tão pequenas que a gravidade se torna irrelevante em suas interações. A teoria das cordas surgiu na tentativa de conectar essas duas ideias e criar uma teoria de tudo, mas afinal, o que é essa teoria? Como a teoria das cordas funciona? A teoria das cordas sugere que uma partícula não é um objeto pontual, mas sim uma corda unidimensional de energia, menor que um elétron ou quark, com cerca de 10 elevado a menos 33 centímetros de comprimento. No entanto, enquanto as coisas que vemos podem se mover para a esquerda, direita, para cima, para baixo e para frente e para trás, as cordas podem se mover de pelo menos 10 maneiras diferentes e serem abertas ou fechadas. Alguns físicos acreditam que a maneira como as cordas se movem determina as características de todas as coisas no universo. Para entender como as cordas podem adquirir as propriedades das partículas, imagine um violão. Suas cordas são unidimensionais, mas podem se mover em 3 dimensões quando puxadas, e a maneira como se movem determina o som que produzem. De maneira semelhante, as cordas quânticas torcem, viram ou vibram em diferentes frequências, criando assim as forças em nosso universo. Isso também é como uma corda unidimensional, de um determinado comprimento pode torcer de maneira que pareça ser uma partícula, como um fóton, um quark, ou até um graviton. A física é amplamente baseada em matemática, e os cientistas frequentemente se deparam com obstáculos ao tentar explicar ou calcular coisas, como aconteceu com a gravidade. No entanto, ao substituir gravitons pontuais por cordas, matematicamente elas podem colidir e rebater sem envolver infinitos fisicamente impossíveis. A teoria das cordas prevê a existência da partícula da gravidade, o que nos ajuda a calcular suas interações com outras partículas e assim descrever a gravidade quântica.
Os cientistas têm usado a teoria das cordas para explicar diferentes fenômenos, como a criação do universo, a energia escura ou o que ocorre dentro dos buracos negros. A teoria também implica a existência de partículas hipotéticas, na tentativa de explicar a matéria escura e muitas outras partículas adicionais que ainda não observamos. No entanto, há muitos desafios associados à teoria das cordas. Com a tecnologia atual, não podemos confirmar se suas previsões estão corretas. Embora alguns físicos acreditem que a teoria das cordas seja nossa melhor oportunidade de unir a física quântica e a gravidade, outros a consideram pseudociência, pois parece ser quase impossível de testar experimentalmente. Acreditamos que nosso universo consiste em 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. No entanto, para que a teoria das cordas funcione, precisamos assumir que existem 26 dimensões, embora uma versão mais completa da supercorda reduza as dimensões de 26 para 10. Mesmo assim, ainda existem 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Portanto, se essas 6 dimensões adicionais ocultas existirem, onde devemos procurá-las? Uma ideia é que elas são indetectáveis para nós devido a um processo chamado compactificação, o que significa que essas dimensões estão enroladas firmemente em si mesmas. Imagine uma linha de energia para uma abelha voando muito acima dela. Pareceria como uma linha unidimensional. No entanto, para uma formiga que rasteja sobre ela, a mesma linha seria um cilindro tridimensional. De acordo com a teoria das cordas, algo semelhante pode estar acontecendo com as dimensões em nosso universo. A possibilidade dessas dimensões adicionais aumentaria também o número de frequências nas quais as cordas poderiam vibrar, o que significaria uma maior diversidade de partículas. E porque existem muitas maneiras pelas quais essas 6 dimensões podem ser enroladas, cada combinação resultaria em um espaço-tempo diferente ou um universo diferente, cheio de partículas diferentes. Portanto, a teoria das cordas também implica a existência de um multiverso de universos, um número tremendo, seguido por 500 zeros. Devido a isso, existem quadrilhões de maneiras de uma versão exata do nosso universo, com o mesmo conjunto de partículas e forças fundamentais ser criada entre uma enorme variedade de possibilidades. Não sabemos por que nosso universo teria as partículas do modelo padrão em vez de outras partículas. Existem hipóteses sugerindo que a geometria de nosso universo pode ter mudado ao longo do tempo, fazendo a transição de uma compactificação para outra, e se assim for, as leis da física também teriam mudado. A teoria da supercorda. De acordo com a teoria da supercorda, as partículas do modelo padrão têm parceiros supersimétricos, e já previmos a existência de elétrons, positrões e outras partículas antes de descobri-las. No entanto, se esses superparceiros existem, teríamos que construir uma versão muito maior do grande colisor de hadrons, para criar colisões cerca de 7 milhões de vezes mais energéticas, a fim de testar essa ideia. Houve muitas variações e atualizações da teoria das cordas, e até mesmo uma versão unificada chamada Teoria M, proposta em 1995 pelo físico Edward Witten. Embora seja difícil de comprovar, a teoria das cordas não está necessariamente errada. Einstein uma vez disse que não havia a menor indicação de que a energia nuclear seria obtida, pois isso significaria quebrar átomos à vontade. E agora estamos usando usinas nucleares em nossa rotina diária. Você acredita que a teoria das cordas é a nossa melhor chance de explicar o universo, e um dia será comprovada? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e obrigado por assistir.